Conexão Recos, com Fabi Freitas. Olá, olá! Aqui é a Fabi Freitas. A gente está na Conexão Recos, que é um programa onde a gente vai apresentar quem faz parte e quem participa da Rede Conhecimento Social. Hoje a gente está aqui com a Marisa Ville. A Marisa ela é cofundadora e diretora executiva da Rede Conhecimento Social, é mestre em Mudança Social e Participação Política, cientista social e bacharel em Letras, Português e Italiano. Já atuou em projetos de políticas públicas para a promoção de cidadania como recorte de gênero e como professora. Em 2008, iniciou sua carreira como pesquisa no IBOP, integrando a equipe do Instituto Paulo Montenegro em 2009, onde atuou no desenvolvimento de metodologias de perguntação e projetos que promovem o uso participativo de pesquisas para finalidades sociais. As metodologias criadas ganharam vida própria em 2016, na Rede Conhecimento Social. A Marisa também é cofundadora do coletivo Delibera Brasil, que promove a participação social por meio de iniciativas de inovação democrática baseadas na deliberação cidadã. Obrigada, Má. Obrigada por estar aqui. Oi, Fabi. Obrigada. Bom, queria perguntar se tem mais alguma coisa aqui da sua trajetória profissional que a gente não contou. Bom, acho que tem uma coisa que não tá aí, que eu acabo falando pouco quando a gente tá no circuito aí do terceiro setor, que é o Urbano, né? Que é o restaurante que eu sou sócia, junto com o Fausto, meu marido, e também com o André, que inclusive é nosso padrinho de casamento. A gente tem esse restaurante que é vegano, que fica na mesma casa que a gente está agora, né? Da Rede Conhecimento Social. E é uma delícia também. Super recomendado, viu? Eu sou suspeita para falar. Verdade. Diz outra coisa. Tem alguma coisa sobre você que poucas pessoas sabem? Fabi, eu acho que tem uma coisa que ninguém suspeita. Que é que eu gosto muito de fazer mudança. Tem gente que gosta de fazer, tipo, trabalhos manuais, né? Para passar o tempo. Eu gosto de coisas mais brutas. Eu gosto de furar parede, eu gosto de cortar madeira, eu gosto de, sei lá, montar móveis. Eu gosto muito dessas coisas que tem a ver com reforma, com obra. Eu gosto muito de fazer isso. Uhum. Não consigo ver uma pessoa se mudando que eu já quero ajudar. Teve uma história, né, que você ajudou uma amiga sua a se mudar? Teve várias histórias, na verdade. A Carolzinha, né, que trabalhou com a gente no IPM, eu ajudei ela a se mudar também. Dentro do meu palio velho, antigo. A gente enfiou todas as coisas dela dentro do palio e aí tirou ela. Ela morava na Zona Leste, né, de São Paulo, em São Mateus. E aí ela estava se mudando para Interlagos, na Zona Sul. E a gente fez todo esse caminho dentro do palio. Sim. Exato. E a nossa produção conseguiu uma foto sua. E eu queria que você me falasse sobre ela. Que época que foi... Se ela é importante para você, quando que foi isso? Que bonitinho! Então, essa foto, muito engraçada, assim. É da minha primeira festa junina da minha vida. Eu tava no Jardim da Infância. Tipo, uns 6 anos. Acho que uns 5, que eu era bem novinha, assim. E... esse daí é o quintal da casa da minha avó, que inclusive foi a casa onde a gente criou a primeira sede da Rede Conhecimento Social. Uhum. Essa escada aí no fundo é onde subia para a edícula, onde foi o nosso primeiro escritório, né, da Recos. E eu me lembro que eu estava muito nervosa para essa festa junina, porque eu nunca fui uma pessoa de dançar. E aí tinha que dançar a quadrilha. E aí na hora de escolher as pessoas que iam ser as duplinhas da quadrilha, tinha ficado mais meninas do que meninos. E aí eu tinha um trio, na verdade. Uhum. E aí eu me lembro que foi uma coisa muito diferente, assim. Todo mundo ficava olhando e tal. Mas eu me lembro que eu gostei muito de usar essa roupinha. Aí desde então eu amo festa junina. Ah, eu sei. Nessa época aí, você imaginava que você seria a pessoa que você é hoje? Nossa, jamais. Jamais. Eu acho que quando eu tinha essa idade... Sempre o pessoal tem mania, né, de perguntar pra criança. O que você quer ser quando crescer? Exato. E eu acho que eu respondia... Eu sempre gostei muito de cachorro, animais, assim, de modo geral, né? E eu lembro que eu falava que eu queria ser veterinária.
Porque, né, aquela coisa, eu gosto de cachorro, então, não, a profissão tem que ser veterinária. Então, acho que eu nunca imaginei, assim, primeiro que eu nem sabia que ciências sociais existia, né? Então, quando eu fui fazer ciências sociais, foi um negócio, assim, muito fora do que eu tinha imaginado pra mim, assim. Sempre eu ia para um lado mais de biológicas, acho que por influência dos meus pais, os 2 médicos, né? Então, veterinária quase que parecia natural, assim. E aí, acabei indo para um lado completamente diferente. Não tem nada feliz. A ver. Super. Muito realizada. Que bom. Se fosse outra pessoa, eu perguntaria como você veio parar na Recos. Mas sendo você como cofundadora aqui da Recos, como que a Recos foi parar em você? Nossa, Fabi, isso é complexo. Acho que tudo começou lá no Instituto Paulo Montenegro, né? Que foi, inclusive, onde a gente se conheceu. Lá, em 2009, quando eu entrei. Na verdade, quando eu entrei, você estava de licença maternidade, né? Sim. E a gente foi se conhecer só depois, quando você voltou da licença. Acho que foi tipo um mosquitinho da pesquisa, ele pica a gente e não sai nunca mais, né? Então, acho que desde quando eu fui trabalhar no Ibope e aí depois no Instituto Paulo Montenegro, que deu para fazer essa ponte da pesquisa com os projetos sociais, né? Tipo, trabalhar a educação a partir da pesquisa, trabalhar a participação a partir da pesquisa. Eu acho que o IPM foi muito importante, assim, na minha trajetória de vida. Porque marcou muito, né, essa possibilidade de aprender a construir conhecimento junto com as pessoas, né? Enfim, juntou coisas que eu já acreditava da minha vida, coisas da vida política mesmo, que a minha formação de política, eu sempre falo isso, vem do hardcore e do movimento punk. Várias coisas que eu, sei lá, ouvia das bandas e letras, né, assim, ou trocas de ideia desse circuito, eu comecei a ver concretizadas dentro das coisas que a gente vinha fazendo, né? De fortalecimento da democracia, de fortalecer a participação das pessoas. E aí eu acho que a Recos nasce muito nesse lugar, né? De quando o IPM, por conta de todas as mudanças, né, do Grupo Ibope, teve que fechar, olhou eu, a Ana, o Rodrigo, um para a cara do outro e falou assim, nossa, não quero mandar currículo para outro lugar, eu quero continuar fazendo o que a gente está fazendo hoje. E aí a gente acabou se juntando ali e falando, nossa, vamos, faz sentido? Total. E aí a gente fez todo esse movimento, né? De decidir que modelo que ia ser a Recos, se ia ser ONG, se ia ser empresa, o que ia ser. A gente chegou à conclusão que tinha que continuar sendo uma ONG, no sentido de poder fazer todas as parcerias que a gente vinha fazendo já desde a época do IPM e continuar trabalhando nessa perspectiva de produzir conhecimento para promover a participação social. E aí nasceu a Recos. E aí nasceu 2016. A Recos. Exato. E deu trabalho. Imagino. Imagino. E hoje, o que você faz na Recos? Nossa, Fabi, tudo. Tanta coisa. É até difícil falar, né? Porque acaba sendo um leque muito amplo de atividades, né, que eu faço. Então, hoje eu estou como diretora executiva. Acho que a principal ação minha dentro da Recos é a articulação com parceiros, né? É pensar no processo de manter esse relacionamento com todo mundo que faz parte da nossa história, tanto de parceiros institucionais, como também as pessoas que participam dos nossos projetos. Então, pensar como manter essa articulação e agregar, né? Enfim, não só trabalhar essa articulação dentro da Recos, mas também fazer com que a Recos seja esse lugar que conecta pessoas e, a partir dessa conexão, ajuda a promover essa transformação. Aí, além disso, dentro desse guarda-chuva, né, tem a área de comunicação, que está em diálogo sempre direto comigo. Tem a área de TI, que continua ainda muito perto de mim, assim, acabo concentrando um pouco essas atividades. E a gente sempre faz uma coisinha ou outra, né? A gente brinca que são vários departamentos, almoxarifado, manutenção também, que aí a manutenção eu adoro fazer, como eu estava falando.
Acho que é por aí, assim, o principal das atividades. E uma hora ou outra, né, dependendo do projeto, os que estão mais ligados à participação social, que é a minha área de pesquisa, eu acabo também estando mais próxima para colocar a mão na massa mesmo desses projetos. Uhum. E como que você avalia, assim, o crescimento da Recos, né, desde 2016 até hoje? Ai, nossa. A equipe cresceu bastante, projetos, Dobrou, né? mais do que dobrou de tamanho, né? Acho que são 7 anos de muito crescimento e muito aprendizado, assim. A gente tem, acho que, uma equipe muito legal, muito mesmo, muito unida, muito parceira. E também a gente trabalha com organizações que são muito parceiras, assim. Acho que eu fico muito feliz de olhar para trás e pensar, nossa, como cresceu e como a gente está conseguindo fazer projetos que são relevantes e com causas que a gente acredita, assim. Então, se fortalecer nesses eixos, principalmente de democracia e de juventudes, são sonhos que eu acho que a gente está conseguindo concretizar, assim. Uhum. E nesse período todo tem algum projeto, assim, que é o queridinho que te marcou? É difícil falar sem parecer que eu vou deixar alguém para trás, né? Eu... Não tem como eu não falar do Nossa Escola em Reconstrução, assim. Nossa Escola em Reconstrução foi o primeiro projeto que a gente fez na Recos, né? Foi o projeto que lançou o nome Rede de Conhecimento Social no Mundo, que é um trabalho que a gente fez com o pessoal do Porvir, que é muito parceiro nosso até hoje, até dividiu o espaço aqui com a gente, né? Foi um projeto maravilhoso, porque foi justamente essa transição institucional acontecendo junto com a implementação do projeto que deu muito certo. Que era um trabalho para a gente fazer uma mobilização Eu Me Escuta de estudantes e jovens sobre a escola dos sonhos deles. E isso tudo aconteceu em 2016, enquanto a gente fundava a Recos. E também, nesse mesmo período, estavam acontecendo as ocupações das escolas. Então, a gente tinha uma meta de alcançar ali 3.000 respostas, que a gente falava assim, nossa, isso é uma meta muito ousada, a gente nunca vai conseguir chegar em 3.000 respostas. A gente foi articulando, o pessoal do Porvir foi muito bom nesse processo de chegar perto de algumas secretarias, né, e tal. A gente olhando para toda a parte técnica, constituiu o primeiro grupo de jovens pesquisadores que a Recos teve. Alguns deles continuam vinculados com a gente até hoje, né? A gente vê essa galera crescer. E a gente está num momento, né, histórico do país, fazendo uma escuta de estudantes sobre a escola dos sonhos deles, no momento que a gente precisava, de fato, fazer essa escuta. Aí, dos 3.000, a gente conseguiu escutar 132 mil jovens no primeiro ano. Que maravilha. Exato. Que sucesso. Exato. Assim lançamos o nome Rede de Conhecimento Social no Mundo. Foi muito legal. E de perrengue? Ai. Né? Porque se teve coisa boa, teve perrengue também, né? Conta pra gente. Ai, Fabi, tem uma história que não tem como não contar. Teve um projeto, tava eu e a Arica numa viagem. A gente fez um projeto, uma avaliação que tinha a ver com educação também. No interior da Bahia, ali próximo, na transição entre a Chapada Diamantina e o semiárido. E a gente alugou um carro lá. E aí, cada dia tinha uma novidade em relação a esse carro que a gente alugou. Tinha que fazer um transporte de uma cidade para outra, eram várias cidades que a gente estava indo e tal. No primeiro dia, pegamos o carro, estava tudo certo. Daqui a pouco, vou tentar puxar o banco para frente. Não tinha a maçaneta para puxar o banco para frente. Eu já falei, putz, esse carro, não sei, hein? Fomos para a escola de manhã bem cedo e tal. Quando a gente estava voltando, destruídas, assim, muito cansadas, a gente tá passando por uma praça e todo mundo olhava pra gente, porque, nossa, 2 mulheres dirigindo sozinhas, né, no interior, tal, aquela coisa que não é muito comum. Todo mundo gritava pra gente, um monte de homem, pneu tá furado, pneu tá furado, pneu tá furado. A gente, que sem graça, nossa, não acredito. E era uma rua de paralelepípedo, quando para, tava mesmo furado o pneu. A gente teve que descer, fazer todo o negócio, liguei pro cara, a gente, não, vou ligar pro cara, a gente tá perto da pousada, vamos trocar o pneu. Quando o cara chega pra trocar o pneu, o step não era daquele carro. Aí esse foi só o começo de tudo que aconteceu. Cada dia tinha um perrengue novo com esse mesmo carro. A gente teve que trocar de carro no meio do caminho e tal. Com o outro carro que deram pra gente, a gente teve que passar o final de semana lá.
E aí falamos, vamos passear um pouquinho no sábado. Eu tava fazendo a qualificação do meu mestrado, então a gente falou, vamos voltar antes, né? Vamos voltar cedo, vamos passear só um pouquinho e voltar. O carro não quebra no meio da estrada, Fabi? Na estrada. No meio da estrada, numa BR, que liga Salvador a Brasília, e aí o carro quebra. A gente parada no meio do nada, com tudo escuro. Deu uma pane elétrica no carro, então nem o triângulo a gente conseguia tirar do porta-mala. Ficou uma tentando ligar para o dono do carro e a outra tentando sinalizar para os carros que vinham, que passava, mas também não passava muito carro. Aí parou um santo lá, e que ele tava com uma caminhonete, mas tava cheia de coisa, que ele era um vendedor ambulante, ele tava todo cheio de coisa, enfiou a gente dentro do carro e levou para um guincho. O guincho não conseguia levar a gente na hora, enfim, a gente ficou parado esperando o dono do carro ir buscar a gente na casa do cara do guincho, que tava vendo um jogo de futebol, e a gente ficou horas lá esperando, e o cara falou, daqui a pouco vai chegar um golzinho pra buscar vocês. Quando ele falou golzinho, eu falei assim, será? Aí daqui a pouco chega aquele golzinho quadrado para buscar a gente. O painel do Gol não funcionava. Não tinha cinto de segurança no carro. Então a gente foi numa BR, uma das mais perigosas do Brasil, voltar para a pousada com um carro. A gente, muito medo, assim. Nossa, foi... Enfim, acho que esse foi o maior perrengue que a gente passou. Isso é um deles só, né? Esse é um deles. Ficou marcante. Ai, que barato, viu? Vou fazer agora pra gente meio que dar uma encerradinha, fazer um momento ping-pong. Eu vou falar algumas palavras pra você e você fala o que vem na sua cabeça, tá? Recos. Realização. Sonho. Transformação de mundo. Conhecimento. Transforma, não tem como falar outra coisa. Participação. Necessário. Urbano. Realização de sonho também. Escorpiana. Nossa! Acho que quebra de preconceito. A gente é tão do bem. Sim. Não tô aqui pra dizer o contrário, não. Pra gente fechar, eu queria que você... Se você fosse se vestir pra uma festa, né? A fantasia ou algum encontro de cosplayer... Qual personagem, uma personalidade ou até algum objeto que você iria? Nossa! Fabi, eu acho, né? Talvez em outro dia eu falaria outra coisa, mas acho que eu iria fantasiada da Maga Patológica. Que era o meu personagem favorito de DuckTales, que era um desenho que eu amava quando era criança, na fase daquela foto que a gente mostrou. Sempre gostei muito. Porque ela queria sempre derrubar o tio Patinhas. E era um personagem que eu gostava muito mesmo. Então, acho que eu iria de Maga Patológica. É isso, Má. Super boa, adorei conversar com você, conhecer um pouquinho mais. Mais ainda, a gente está sempre no dia a dia aí, né, junto, mas conhecendo mais a fundo você, tá? Queria te agradecer por estar aqui com a gente. E eu vou convidar todo mundo para a próxima... A gente se vê de novo com uma outra pessoa aqui sentadinha na minha frente pra gente conhecer um pouquinho mais, tá bom? Beijo, tchau, gente.